Estamos de volta com o programa Impressões de hoje, recebendo o deputado estadual Tovar Correia Lima, conversando sobre política, sobre frentes parlamentares na Assembleia Legislativa, e vamos falar um pouquinho sobre uma frente que a gente estava comentando em relação ao empreendedorismo, ao cooperativismo, ao turismo religioso. É um campo vasto, não é, deputado? Olha, Campina é a cidade que eu mais represento, digamos assim, que a minha base política é em Campina. Campina é uma cidade empreendedora. Seja no turismo, é o maior São João do mundo, a maior festa turística do estado está em Campina Grande. Ou seja, nas empresas e no comércio de Campina Grande. Campina vem do comércio, ela vem da feira, nasceu na feira. Então, por conta disso, a gente já tem esse viés muito de empreendedorismo. E eu sou cobrado, porque seja a CDL, a FIEP, que fica com a sede em Campina, a Associação Comercial, a gente é cobrado para ações, para discussões, até mesmo objetos de projetos de lei que chegam na casa e que precisam e carecem de uma discussão mais aguçada. E por conta disso a gente cria frente para que a gente se aproxime um pouco mais. É porque às vezes você se tranca, não no sentido da palavra de trancar, mas você está ali dentro do plenário, às vezes você quer até fazer um projeto de lei com o objetivo de ajudar, mas às vezes não está ajudando, porque quem está sentindo na pele é o empreendedor, é o comerciante. A gente precisa dessa discussão mais próxima. Por isso a frente parlamentar. As frentes, na verdade, é essa que nós estamos se referindo, de empreendedorismo, turismo e etc. Mas outras frentes também têm essa importância para estar próximo, dialogando, ouvindo as instituições, ouvindo quem sofre do problema, quem trabalha no tipo de problema. E a gente traz para casa, o presidente Adriano sempre abriu as portas, né? A casa tem uma infraestrutura bacana para receber todo mundo e para fazer esse diálogo. Há exemplo também da frente do ciclismo, que é por meio do esporte que também esse desenvolvimento pode chegar, não é isso? Isso. Vocês lembram que eu falei de 3 bandeiras que no meu mandato ele fica sempre hasteada, sempre fincada. O esporte, a geração de emprego de uma forma geral, e as pessoas com câncer, autismo, síndrome de Down, as pessoas com doenças raras. Por exemplo, o ciclismo, que faz parte naturalmente do esporte, eu pratico, apesar de ser amador, extremamente amador, mas eu pratico ciclismo, eu gosto disso. Talvez por conta da pandemia, o exercício físico ficou um pouco mais aguçado nas pessoas. As pessoas passaram a usar mais as ruas para correr, para pedalar, para caminhar, as academias para fazer seus exercícios de musculação. E tudo isso faz com que a sociedade se movimente e precisa de um representante. Sim. Se você olha para as câmaras municipais, para as assembleias ou a Câmara Federal, ela tem uma parcela de representação do país que é muito miscigenado, né? Muito diferente. E o esporte aqui na casa também é representado, não só por mim, mas também por outros deputados que praticam suas corridas, que pedalam e que fazem o exercício físico de uma forma geral. Estou falando aqui corrida e pedal porque me veio à cabeça nesse momento, mas a Paraíba tem times de basquete, como a Facis em Campina Grande, de vôlei, de basquete, e vários deputados que praticam esportes diversos e que estão nessa frente parlamentar. É preciso que a gente una as frentes, porque aqui já tem campeonatos estaduais, campeonatos nacionais de ciclismo ou de corrida, corridas internacionais, né, maratonas e meias maratonas em Campina, em João Pessoa, e tudo isso atrai turismo, traz também bem-estar, traz um movimento muito positivo na sociedade. A gente está aqui na Assembleia para discutir, para conversar com essas pessoas. E é importante ter essas frentes parlamentares, até porque precisa de uma legislação, né? O ciclismo, por exemplo, ele se popularizou muito, mas ele é bem profissional. E existem essas regras que precisam ser fiscalizadas. Perceba que a comunidade, a sociedade, à medida que ela vai crescendo, elas vão começando a precisar de legislações, de positivar no nosso ordenamento jurídico algo ou algumas coisas. Né? Se você parar para pensar, desde a nossa primeira Constituição até hoje, as leis acessórias elas começaram a mudar justamente porque as coisas mudaram, né? Evoluíram, muito evoluiu. Seja no relacionamento de casal, por exemplo, precisou-se de legislações e tudo isso passou pelas câmaras, pelas assembleias, pela Câmara Federal. No esporte também. Começa a aparecer muita corrida de rua e as corridas de rua precisam de algumas legislações porque criaram alguns problemas e a gente precisa obrigar por muitas vezes que os corredores ou os organizadores das corridas façam isso ou aquilo. E aí as bicicletas também, existem
movimentos e corridas de rua, de bicicleta speed, que é de asfalto. Existem também as corridas que acontecem na trilha Os ou mountain no chão. bike, né? No mountain bike. E tudo isso precisa de legislações. Essas legislações não é para atrapalhar, pelo contrário, para favorecer, para simplificar, para fazer com que as pessoas que praticam esse esporte ou esses esportes, elas se sintam mais seguras, para que as federações, as associações, elas possam se basear na legislação para fazer seus campeonatos. E por isso a gente traz essa discussão. Não, a gente não traz essa discussão apenas para ficar num bate-papo, numa conversa de mesa redonda. Não, é para que a gente possa facilitar, para que a gente possa criar mecanismos e engrenagem de tudo isso funcionar pelo bem do povo, pelo bem da comunidade, pelo bem das pessoas que praticam. E todo esse trabalho ele pode ser acompanhado pelo eleitorado, pelo povo da Paraíba, através do seu mandato e dos demais mandatos da Casa aqui de Epitácio Pessoa, e citando como exemplo o seu parlamento, para acompanhar o seu trabalho, como é que as pessoas podem ter acesso a isso? Hoje está tudo muito transparente. Se você liga a televisão na qualquer região do estado, você vai nos assistir aqui pela TV Assembleia. Se você vai lá no Instagram, eu tenho uma facilidade. O meu nome é Tovar. É um nome diferente. Não digam que é feio, mas é diferente. T-O-V-A-R. Se você procura Tovar Correia Lima lá no Instagram, dificilmente terá um outro Tovar. Então você vai me encontrar lá no Instagram, eu estou lá me comunicando, estou falando, eu digo Tovar porque eu estou falando com vocês. Mas qualquer deputado, você vai lá procurar, e é bom que procure, que critique, que pergunte, que fustigue mesmo. É importante que faça a crítica construtiva. Ó, não concordei com a votação que você deu na lei tal. Sessão do dia tal, eu estava acompanhando e não gostei porque você fez isso ou aquilo. Eu sugiro isso ou aquilo. É importante isso para que a gente possa, ouvindo a população, a gente possa trazer para a Casa Legislativa. Além do Instagram, Facebook, o próprio site que a gente termina tendo, a Assembleia Legislativa, então é muito mais transparente. Vamos comparar um pouco e muito rapidamente. Antigamente, antes dos celulares, por exemplo, para você acompanhar o mandato de um deputado estadual, você tinha que estar aqui na casa, vendo com seus próprios olhos quais eram os comportamentos. Hoje não, você da sua casa consegue ver através das redes sociais ou até mesmo da televisão, do YouTube. Você entra no YouTube hoje, em tempo real, né? você vai ver em tempo real. A sessão que está acontecendo, você vai ver qual o comportamento de cada um. E aí, claro, você fazendo uma crítica construtiva, fazendo uma sugestão, é sempre bem-vinda nessa casa. Estamos aí praticamente terminando o ano legislativo, né, desse novo mandato, né, já é o primeiro ano de 2022, desse mandato de 4 anos, e as perspectivas agora são jogadas para 2024, que está bem aí. Quais são as suas expectativas para esse próximo ano, deputado? A gente tem um lado complicado nessa nossa seara toda, que o ano que vem é um ano de eleição. Nós temos um ano sem eleição, um ano com eleição. O ritmo legislativo do ano de eleição, ele é um pouco diferente do ano sem eleição. E não há como nós estarmos aqui tentando tapar o sol com a peneira para dizer, não, olha, a Casa Legislativa funciona do mesmo jeito. Não funciona. Porque alguns deputados disputam mandatos. E isso não tem nenhum problema. Pode-se disputar mandatos. Não tem problema nenhum, muito pelo contrário. É bom que aumente, inclusive, a representatividade das opções. Além dos deputados que disputam mandatos, todos eles se envolvem com suas cidades, com as cidades que suas defendem. bases, né? Do meio do ano para lá, a campanha fica um pouco mais acirrada, ou talvez não um pouco, muito mais acirrada. E aí, claro que as perspectivas de trabalho na casa ela mudam um pouco. Porém, a Assembleia Legislativa vem dando demonstrações de trabalhos legislativos crescentes desde o primeiro ano que eu assumi aqui. A gente não se furta de fazer esse debate. Agora, por exemplo, a gente está cada vez mais intensificando as sessões itinerantes, indo na tua cidade lá para conversar, para ouvir, para você participar um pouco da sessão. A minha expectativa é sempre a execução das minhas emendas, que eu termino agora indicando-as, né, no fechamento do orçamento, para que elas possam ser executadas no ano que vem. São cidades que a gente está entregando ambulâncias, transportes de uma forma geral como van, são trabalhos de infraestrutura, são cidades que a gente faz a representação através das APAES. Como eu falei para você, né, as pessoas que têm síndrome de Down, as pessoas que têm doenças raras, aqueles que têm autismo, para que a gente possa ajudar, fomentar para que esse trabalho cada vez melhore mais do terceiro setor. E a expectativa é que tudo isso seja executado para que brilhe nossos olhos. Porque você, ajudando uma instituição que cuida de pessoas com autismo, por exemplo,
indo lá visitar, para até fiscalizar a sua própria emenda e ver que o trabalho está sendo executado com amor, com carinho, com dedicação. Isso é muito bom, porque você termina sendo a ponte. Você foi a ponte para que aquele trabalho chegue lá na ponta, chegue lá na comunidade. Essa é a expectativa de que a gente possa fazer no ano de 2024, um ano paralelo à política, que não adianta esconder que não terá ela, terá sim, mas a gente faça o trabalho legislativo e a execução dessas emendas para melhorar a vida do povo paraibano. Vale ressaltar que agora com as emendas impositivas isso fortaleceu e facilitou mais esse acesso a auxiliar as pessoas e as instituições que precisam, não é, deputado? Isso, a gente termina visitando instituições que cuidam de idosos, as dependentes químicos e dessas que eu venho falando na entrevista, durante a entrevista toda. A gente consegue perceber nos olhos das pessoas, aquelas pessoas que trabalham, que é um trabalho sério, um trabalho digno, um trabalho que entrega à população o bem-estar, que faz com que aquelas pessoas que nunca teriam, eu repito, nunca teriam um atendimento digno, porque às vezes as prefeituras não conseguem dar, porque é muita coisa para tomar conta e o terceiro setor consegue fazer. São instituições como, em Campina Grande, por exemplo, Casa do Menino, Casa da Criança. A gente tem aqui as pessoas que cuidam de autismo presente na sociedade mais humilde da cidade e que a gente consegue ajudar. A gente consegue fazer uma sala de dança na APAI, por exemplo. Consegue ajudar com que uma instituição tenha uma quadra de esportes para que possa atender, como o Instituto dos Cegos em Campina Grande. Então, enfim, isso é importante para que a gente se aproxime desse trabalho de ajudar quem mais precisa realmente e, além de tudo, fazer valer o mandato de deputado estadual. Que bacana, deputado. Parabéns pelas iniciativas, mas estamos chegando ao final do programa Impressões de hoje. Lhe direciona a palavra para o povo da Paraíba. Bom, só agradecimento a todos vocês, agradecer de verdade a quem ficou na entrevista assistindo até agora. É importante para que a gente possa esclarecer um pouco, conversar um pouco. Se vocês precisarem ou quiserem se comunicar um pouco mais comigo, tá lá, eu falei para vocês, Tovar Correia Lima no Instagram. Tá lá, com esse nome você vai achar Instagram, Facebook, termina achando também o WhatsApp para que a gente possa conversar um pouco mais. Sugira, pode fustigar, pode comentar e podem também fazer sua crítica construtiva, que com isso a gente cresce. Agradecer a todos vocês também aqui da técnica, que tem onde nós estamos falando, mas tem uma parafernália de materiais, de equipamentos, de pessoas aqui para fazer com que essa imagem chegue até você. Deputado, nós que fazemos a TV Assembleia, agradecemos pela sua participação, por ter aceito o nosso convite e ficamos por aqui. Não deixe de nos acompanhar pela TV Assembleia, canal 8.2 e também pelo YouTube TV Assembleia PB. Até o nosso próximo encontro.